Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui neste canal. E eu já peço que logo no início desse vídeo deixe seu like e se inscreva neste canal, tá? Ative a notificação, compartilha com alguém desse conteúdo, compartilha a esperança, compartilha com alguém que está precisando aí, tá? Seja um amigo, compartilha no grupo do WhatsApp. Vamos compartilhar a esperança, tá? A gente compartilha tanta coisa, né? Tanta coisa assim que não agrega valor à nossa vida nem à vida de ninguém. Então vamos compartilhar coisas boas, coisas que trazem esperança e paz. Tá bom? Sai devocional aqui novo toda segunda-feira às 7 da manhã. Eu espero do fundo do meu coração que esse estudo, que esses textos, que esses vídeos estejam ajudando você de alguma forma, agregando valor à sua vida e te aproximando do mais importante, que é de Deus, tá? É gravado com muito carinho, com muita dedicação e eu espero muito que está ajudando você de alguma forma, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro devocional de hoje. O tema de hoje é o que fazer na tempestade, gente. Quantas vezes, né, a gente se vê em uma situação encurralado e a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. E na história de hoje vamos aprender com Paulo como reagir, como lidar diante de uma tempestade. A nossa história se encontra em Atos, versículo 27. Eu vou contextualizar você aqui nesse ponto da história. Paulo estava já indo para o terceiro julgamento. Ele estava sendo julgado pelos judeus e fariseus, né, sendo processado, como a gente vê hoje em dia. Ignore minha gata comendo, por favor, gente, que ela ama comer quando eu tô gravando. Ele estava sendo julgado por judeus e fariseus que diziam acreditar no mesmo Deus que Paulo estava pregando e ensinando a todas aquelas pessoas. E eles, incomodados com aquilo tudo, estavam sempre levando ele, né, ao sinédrio para que ele pudesse ser julgado. E aí ele foi transferido mais uma vez, agora, para outra jurisdição para ser julgado. E essa viagem foi feita de navio. E aqui começa o nosso estudo, o nosso devocional de hoje. O primeiro verso que eu quero ler com vocês é em Atos 27, do 9, que fala assim, ó, os perigos da viagem. Eles já estavam, né, se preparando para viajar e tal. E Paulo estava indo como preso. E neste navio estava cerca de 276 pessoas ao todo, tá? Juntamente com Paulo. Paulo era um dos prisioneiros que estavam sendo transferidos para essa jurisdição para ser julgado lá por um outro juiz. E Paulo podia muito bem falar assim, quer saber? Paulo era muito inteligente, ele estudava bastante. E ele podia muito bem falar assim, quer saber? Tô nem aí, eles querem ir, querem enfrentar, vai vir a tempestade. Eu tô vendo isso, que vai acontecer a tempestade, tá? Eles estão querendo tentar enfrentar a tempestade, por que não? Bom, assim eu pulo no mar e deixo eles morrerem sozinhos. Mas não, o que Paulo fez? Paulo, em meio à tempestade, ele se preocupou, ele parou, ele não olhou apenas para sua dor, ele falou assim, não, eu vou ajudar, eu também vou salvar essas pessoas, eu não quero só apenas que eu me dê bem, mas que as pessoas também ao redor me dê bem. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Diante da tempestade, nós temos que não apenas focar na nossa dor, mas também no que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Tirar um pouco o foco da nossa dor. Tudo que a gente foca, expande. Se a gente ficar focado só naquele problema, naquela dificuldade, ela vai parecer que tá maior do que ela é. Então, foca ao redor, olha, tira um tempinho, olha pra pessoa que tá ao seu lado, olha se você pode ajudar alguém. Isso é muito, muito importante. E no versículo 9 fala assim, ó, 27, Atos 27, 9, diz assim. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, né, alertava eles, dizendo-lhes, senhores, versículo 10, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Ele não estava preocupado apenas com o navio, com a carga que estavam levando, né, junto com aquelas pessoas, mas pela vida deles. E o povo lá, o centurião, não deram crédito para ele, gente, não deu crédito para ele. O que acontece? Veio que é tempestade e assolava o barco lá, o navio, pra lá e pra cá. E aqui, no mesmo capítulo, no versículo 21 e 22, Paulo, ele volta mais uma vez a falar. E olha que interessante. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E outro ponto interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, no segundo ponto, é que em meio à tempestade, Paulo, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé em quem estava com ele, quem era o seu pai, quem era o seu Senhor. Ele não perdeu a fé. E ele não só
guardou essa fé pra si mesmo. Ele animou aqueles homens, aquelas pessoas que estavam já desesperadas, achando que iam todos morrer. Porque eram soldados, eram centuriões, eram presos. Então se ele falou assim, tem um bom ânimo, ninguém vai morrer aqui não, tá? Só vou perder a carga do navio. Porque não tem como, por conta da água e tudo, tem que esvaziar, né? Até o navio ficar mais leve. Mas a gente aprende mais uma vez com Paulo, né? O quanto é importante a gente, no primeiro ponto, não só olhar para o nosso dor, olhar também ao nosso redor, olhar para outras pessoas, olhar para todos os outros, tentar ajudar de alguma forma. E o segundo, não esquecer quem nos criou, esquecer de quem é o nosso Pai e também de animar as pessoas, tá? Em meio às nossas tempestades, nós não podemos só, sabe, ser amargo com as pessoas. Tem pessoas que estão passando por alguma dificuldade, você vai falar assim, isso mesmo, tem jeito, não. Tá, a crise tá grande, todo mundo vai morrer mesmo, dificuldade, é dívida mesmo, dívida normal. Não, tem que animar as pessoas, tá? Não fica só focando essa amargura que tá em você, sabe? Olha pra Cristo, que assim você vai conseguir ver doçura em meio a tanta dor. E o terceiro ponto que eu quero aqui ressaltar com vocês, de como lidar, né, na tempestade, o que fazer, né, durante a tempestade, está lá em Atos 27:33, que fala assim, ó. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, não tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ele estava realmente confiando em Deus, gente, até o ponto de falar para eles que eles não iam perder nenhum fio de cabelo. E o ponto que eu quero aqui ressaltar para vocês, o terceiro ponto, é que eles realmente se preocupou na alimentação, sabe? Ele não estava pensando somente em si, se salvar, em pular, não, ele estava pensando em si. E olha que belo testemunho que ele deu, sabe? Porque ele podia muito bem, desde o início quando entrou nesse barco, falar assim, então nem aí. Eles que se virem salvar nós, ou, sabe, dar alimento, como é que vai salvar esse barco, como é que vai achar uma ilha, como vai conseguir parar, eles que se viram, então nem aí. À toa aqui sendo condenado à toa, porque o que eu prego é o que os fariseus acreditam, é o que os judeus também acreditam, e por que estão querendo me prender, querem me matar, porque os judeus queriam que ele fosse, né, condenado à morte, mas os juízes não estavam encontrando nada que levasse ele à morte, segundo a lei do tempo. E olha que brilhante testemunho que ele deu aqui, em se preocupar, em atender, em aconselhar as pessoas, que no final fez com que ele também salvasse a própria vida dele. Porque aqui vai chegar uma parte que eu vou ler agora com vocês, que é 27, aqui no mesmo capítulo, no 42, que fala assim, ó. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Olha que interessante. 275 pessoas foram salvas por causa do testemunho de Paulo, pela empatia dele, pelo amor ao próximo. Olha como faz todo o processo, tá vendo? Ele estava enfrentando uma tempestade e a maneira como ele conduziu a fé, aconselhando, tendo empatia, se preocupando com o próximo, fez com que não só ele se salvasse, mas com que todas as pessoas que estavam vivendo uma tempestade junto com ele, e parecido em outras situações, que os centuriões não eram presos, lá tinha soldados também, mas tinha outros presos também, então todos conseguiram se salvar. Olha que brilhante testemunho. Então que nós, assim como Paulo, nós possamos ter um olhar mais, sabe, eu diria, mais positivo diante da tempestade, não nos desesperar. Porque assim como Paulo, nós possamos olhar para Cristo, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, não focar somente em nós, diminuir o nosso eu e tentarmos sermos úteis na maneira que nós tivermos incluído nessa tempestade, que nós possamos ser úteis ao Senhor e também ao próximo, que durante toda a semana você possa estar mais próximo do Senhor, mais próximo de alguém, que você consiga ser luz, que você consiga ser um Paulo na vida de alguém, tá? Que o Senhor te use grandemente para que possa conduzir pessoas a saírem, a se salvarem de suas tempestades. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um incrível dia para você, uma ótima semana e vejo você segunda-feira que vem, novamente às 7 da manhã. Até lá!